Nossa reflexão está com um personagem muito importante da Bíblia e da história de fé, o Jó. Hoje queremos refletir sobre como Jó conseguia passar por todo esse sofrimento e o que ele nos ensina diante desse sofrimento, o que do caráter dele nós aprendemos. Queremos refletir sobre a santidade de Jó. Realmente, se nós olhamos, há uma característica profunda em Jó, a sua santidade. A Bíblia nos oferece lá no próprio livro desse personagem maravilhoso, Jó, capítulo 23, versículo 12, o próprio Jó diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, eu dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó fazia da palavra de Deus o seu alimento diário. A santidade de Jó é holística, ou seja, ele se portava de maneira correta em todos os sentidos. Se nós lemos com atenção cada versículo de oração, de desabafo no livro de Jó, nós vemos várias vezes ele falando da sua angústia, do motivo, do porquê ele quer descobrir o motivo do seu sofrimento, e ele vai citando algumas coisas, ele vai falando como ele tem agido nos últimos dias. E como nós vimos no capítulo 1, já o próprio Deus diz: não há homem na terra como meu servo Jó. Ele se porta de forma íntegra, de forma justa, temente a Deus. Assim, não há ninguém na terra como ele, diz Deus no capítulo 1, versículo 8. Até o próprio Satanás vê isso, observa isso. E a mulher de Jó também vê isso, quando ele está doente, a esposa de Jó chega: como você ainda está mantendo a sua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ela não tinha essa fé, essa convicção, essa integridade, essa santidade que Jó tinha. E Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor até no sofrimento, ou apesar do sofrimento. No Novo Testamento, o livro de Tiago, capítulo 5, verso 11, nos diz isso. E não é qualquer um que se apresenta de forma irrepreensível diante de Deus. Nós cometemos mentiras, falhamos, somos injustos e tantas vezes temos oportunidade de fazer o bem e não fazemos. E nós vemos que a ética cristã exige transparência e Jó se colocou de forma transparente perante Deus. Ele orava a Deus, colocando com convicção quem ele era. E ele dizia: juro que não tenho sido falso, que nunca procurei enganar os outros. E a ética cristã exige também desapego com relação ao dinheiro. Ele não servia ao dinheiro, ele não confiava no ouro, ele não se baseava na riqueza. Ele também diz isso no capítulo 31. A ética cristã exige consciência e obrigações sociais, e isso Jó fazia também muito bem. Ele diz: eu era pai dos pobres e defensor dos direitos dos estrangeiros, eu acabava com o poder dos exploradores e livrava das suas garras as vítimas. Capítulo 29. E a ética cristã também exige que nós amemos os nossos inimigos. E Jó, quando diz uma palavra muito interessante: jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Nem fiquei contente se
acontecia a eles alguma desgraça e nunca fez uma oração pedindo a Deus que matasse alguns deles. Então a ética cristã dele era impecável em todos os sentidos, também na pureza sexual. Ele era casado e ele era fiel a essa esposa, mesmo sendo um homem rico daquela época onde a poligamia era algo normal, considerado normal. Ele diz: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma outra mulher. E ainda a gente vê então que a santidade de Jó é em todos os sentidos, é de forma holística, completa. A santidade de Jó nunca foi interesseira, como achava Satanás, e nem circunstancial, porque nós vemos que antes de acontecer todo esse sofrimento, ele era fiel a Deus. Durante o sofrimento, ele permaneceu fiel e justo, íntegro, e após o sofrimento também. Então, a santidade desse homem nos inspira a olhar que há como nós buscarmos a face de Deus e a santidade em todas as áreas da nossa vida. Vamos pedir a Deus que Ele nos santifique. Que o Espírito de Deus te ilumine.